Fênix maravilhosa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. E o tema do vídeo de hoje é 5 lições sobre relacionamento amoroso que você precisa aprender para ter sucesso. Então, se você está tendo problemas no teu relacionamento amoroso ou se você teve relacionamentos anteriores que foram fracassados, assiste esse vídeo e presta atenção em cada uma dessas lições, ok? Lição número 1. Você não consegue mudar ninguém. Você não consegue mudar o outro. Ou seja, nós não temos a capacidade de mudar ninguém a não ser a nós mesmos. Nós viemos a esse mundo justamente para isso, para um processo de evolução, para que a gente consiga se desenvolver no decorrer da nossa vida. Com o outro não é diferente, cada um está aqui vivendo o seu processo de transformação, de evolução, de crescimento. Eu não tenho a capacidade de te mudar, nem você tem a capacidade de me mudar. O que a gente tem é a capacidade de inspirar as pessoas através da nossa própria mudança. Isso a gente tem capacidade. Se eu mudo algo em minha vida e eu tenho pessoas próximas à minha vida que começam a observar isso e entendem que eu mudei, elas podem se sentir inspiradas para também mudar alguns hábitos, alguns aspectos de sua vida. E é muito comum para nós mulheres cairmos nessa armadilha de que a gente tem a capacidade de mudar o outro. Por exemplo, quando a gente começa um relacionamento e a gente começa a observar alguns hábitos, alguns vícios, alguns comportamentos do nosso parceiro e que a gente olha e se incomoda um pouquinho, mas aí a gente faz vista grossa e fala: depois eu consigo mudar ele, ou depois ele vai mudar. Não, a gente não consegue mudar nada em ninguém, porque não viemos aqui para mudar as pessoas. Nós viemos aqui para evoluir e inspirar. Foi para isso que nós viemos. Nós não viemos para mudar ninguém. Cada um tem o seu processo de evolução. E cada um tem o seu livre-arbítrio de fazer o que quer que seja. E a gente não pode interferir no livre-arbítrio do outro. Então, quando a gente entra nessa ilusão de acreditar que a gente tem a capacidade de mudar as outras pessoas, a gente entra numa ilusão, porque isso não é verdade. É uma das primeiras lições que a gente precisa aprender sobre relacionamento amoroso. A gente não tem a capacidade de mudar absolutamente ninguém, a não ser a nós mesmas. Segunda lição: o respeito precisa ser a base de qualquer relacionamento amoroso ou até mesmo um relacionamento que não seja amoroso, qualquer outro tipo de relacionamento. Mas as pessoas tendem a acreditar que o que segura um relacionamento, o que sustenta um relacionamento amoroso é o amor. O amor, ele é essencial, sim, ele é importante, mas ele é construído. O respeito é o que precisa ser a base desse relacionamento. O respeito a mim, então eu preciso respeitar os meus limites, eu preciso respeitar o que eu devo ou não acatar e aceitar do outro, eu preciso respeitar os meus princípios, depois de mim eu preciso respeitar o outro, eu preciso respeitar os limites do outro, eu preciso respeitar os princípios, a forma de pensar, as opiniões do outro. Então, eu preciso entender que o respeito, ele é a base de qualquer relacionamento. O respeito é a estrutura que vai sustentar esse relacionamento. É um dos princípios para poder um relacionamento ter sucesso, para ser um relacionamento saudável, para ser um relacionamento que tenha durabilidade mesmo, que tenha cumplicidade, que tenha mais empatia e mais felicidade também, né? Porque sim, o relacionamento é uma das áreas da nossa vida que a gente precisa se sentir feliz. Terceira lição: ninguém nasce pronto para se relacionar. Isso mesmo, nós não temos um treinamento sobre relacionamento amoroso que a gente vá para a vida, vá se relacionar e que a gente vá acertar o tempo inteiro. Não! Todos nós estamos em processo de evolução.
E o relacionamento amoroso é uma grande escola para essa evolução, para que a gente se desenvolva, para que a gente desenvolva novas habilidades, para que a gente desenvolva novas aptidões. É dentro do relacionamento amoroso. Eu começo a ter um pouco mais de empatia, eu começo a respirar e entender que cada um está em processo de aprendizado. Se eu começo a me relacionar com o outro, eu tenho que entender, eu estou aprendendo e o outro também. Nós estamos fazendo uma troca de aprendizado. E quando a gente começa a ter os conflitos, quando a gente não sabe dessa lição, quando a gente não aprende essa lição de que ninguém vem pronto, não existe pessoa perfeita, tá? Ninguém vem pronto, todo mundo está num processo de desenvolvimento. Então, quando eu entendo isso, a gente vai construindo esse relacionamento dentro dos erros e acertos. No início a gente vai errar mais do que acertar, depois a gente vai errar, acertar e errar, depois a gente vai acertar, errar, acertar e assim vai, é assim o fluxo da vida. No processo de aprendizado, no início a gente vai errar muito mais do que acertar. No relacionamento não é diferente. A gente vai errar mais no início e depois a gente vai acertando com os erros mesmo que a gente já cometeu, né? Porque os erros, eles são os professores da nossa vida. Toda vez que a gente erra, a gente olha para aquele erro e fala, agora eu já sei o que eu não devo fazer. Portanto, ninguém vem pronto. Todo mundo está no processo de evolução. E é um negócio a longo prazo, né? É um processo a longo prazo, não acontece do dia para a noite. Quarta lição sobre relacionamento amoroso é justamente sobre isso, sobre tempo. Não se constrói um relacionamento saudável, estruturado, de sucesso do dia para a noite. Requer anos, muitas vezes, tá? Em dias, em meses, a gente está num processo de aprendizado muito precoce. Por mais que a gente já tenha tido outros relacionamentos, por mais que a gente já tenha bagagens da nossa vida passada, dentro de um novo relacionamento, a gente vai ter que fazer tudo diferente. Vai ter algumas coisas que a gente pode trazer para essa relação, alguns comportamentos, algumas escolhas, mas outras não. A gente vai ter que estar alinhando tudo isso dentro dessa nova relação e entender que para que esse relacionamento alcance o nível que eu desejo, eu só preciso que eu esteja alinhado com o meu parceiro. Ele deseja o mesmo que eu? Ótimo, então a gente vai fazer isso acontecer. A gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai ajustar. Claro que tudo vai ter que ter um limite. Lembra do respeito? Respeito os meus limites e respeito os seus limites. Dentro desse respeito, a gente vai errando e a gente vai acertando e lá, depois de um tempo, a gente vai ver que a gente vai conseguindo ter mais acertos do que erro dentro dessa relação. Só que acontece é que a gente já vem com uma ilusão de que as pessoas precisam mudar, principalmente porque a gente tem muita energia do imediatismo. Eu mudei um comportamento hoje, já quero que o outro mude. Uma mudança de comportamento para nós, para um indivíduo, segundo a neurociência, requer muito tempo, né? No mínimo 30 dias, no mínimo. E isso não é uma regra, né? No mínimo 30 dias para se instalar um novo comportamento. Então, como é que eu começo a mudar um comportamento em mim, já esperando que o outro mude? Não, se eu estou vivendo dentro de um relacionamento que eu preciso ajustar, eu não tenho controle sobre a vida do outro. Isso é fato. Então, esse é um dos princípios que a gente precisa entender. É a primeira lição, na verdade, né? Eu não tenho controle sobre a vida do outro. Eu vou fazer as minhas mudanças sem criar expectativas na mudança do outro. Então, quando a gente vai mudando e olhando para o outro, olha, eu tô mudando isso aqui, mas você também tem que mudar, tá? Eu tô mudando isso aqui e você não tá mudando. Quando a gente começa a ter essa competição, a gente acaba que se perde no processo. A gente se perde e muitas vezes um relacionamento que teria potencial de sim conseguir lá na frente
ter sucesso, se tornar um relacionamento mais sólido, mais saudável, acaba. Por quê? Porque as pessoas não têm o conhecimento devido e tira conclusões precipitadas. Então, está muito baseado em crenças de acreditar que os outros precisam estarem prontos, que as coisas precisam ser rápidas, que se eu mudei agora, você precisa mudar no mesmo tempo que eu, e não é assim. Cada um tem o seu tempo. O relacionamento amoroso, para se construir, é a mesma coisa, precisa de tempo. A gente precisa de tempo, o meu tempo, o tempo do outro e o tempo da relação. Então vai ser um negocinho de passo a passo, de acertos e erros, erros e acertos, né? De cair e levantar, de crises e depois não crise. E todos os relacionamentos passam por crises, sim. Como qualquer outra coisa na vida. A vida, ela não é linear, ela é cíclica, ela é de altos e baixos. Existe uma lei universal que fala sobre isso, que é a lei do ritmo, né? Nada fica estável para sempre. Não existe estabilidade no universo, né? Uma coisa que fica ali e permanece do mesmo jeito. Não. A vida é cíclica. Uma hora a gente está aqui, outra hora a gente está cá. No relacionamento é o mesmo jeito. A gente não é linear, não é rápido, não é uma coisa que precisa ser do dia para a noite. Ou que cada um tem que estar na mesma sintonia de rapidez, de velocidade. Cada um tem seu tempo. Quinta lição que você precisa aprender sobre relacionamento amoroso para ter sucesso. Os valores e princípios de ambos precisam estarem congruentes. Essa é uma lição importantíssima, tá? Por exemplo, você está se relacionando com uma pessoa onde o seu sonho é ter filho, mas a outra pessoa, ela não sonha em ter filho, ela não quer ter filho de jeito nenhum. Isso é um princípio, isso é um valor. Para aquela pessoa não é importante para ela ter filho, para você é importante. Como é que vai bater? Eu tô dando exemplo do filho, mas pode ser qualquer outra coisa. De repente, uma pessoa quer morar no campo, o outro quer morar na cidade. Um quer viajar, o outro quer mais estabilidade, quer morar na mesma cidade que nasceu, entende? São princípios que não estão congruentes, então vocês precisam ter os mesmos princípios, ter os mesmos valores, o que é importante para mim, o que não é, o que é que eu posso abrir mão, o que eu não abro mão. Isso precisam estar congruentes um do outro, né? Os valores e os princípios um do outro precisam se conversarem, porque se não se conversam, por mais que você tenha os outros princípios, vai ser muito difícil você conseguir levar esse relacionamento estruturado, saudável, onde os dois estejam felizes. Então esses valores, esses princípios precisam estarem alinhados, precisam se conversarem mesmo, precisam estarem congruentes para que vocês estejam construindo um relacionamento que vai ser viável para os dois, que vai ser feliz, que vai ser saudável para os dois. Quando você tem um princípio e o seu cônjuge tem outro princípio que não se conversam, é fatal esse relacionamento. Ou ele acabar ou se tornar um relacionamento tóxico, tá? Ou se tornar um relacionamento abusivo, onde um vai querer impor a sua necessidade sobre o outro, a sua verdade, vai defender os seus valores e os seus princípios sobre o outro, que o outro não está alinhado, que não tem alinhamento com esses princípios, tá bom? E essas foram as 5 lições de hoje. Mais uma vez vou pedir, se você não se inscreveu ainda, se inscreve agora no canal, aperta o sininho da notificação, dá o like no vídeo, compartilha esse vídeo e deixa aqui o seu comentário. Quais dessas lições você já está aplicando dentro do teu relacionamento, ou se você não tem relacionamento, se você vai aplicar alguma dessas ou todas elas dentro da tua relação, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.